Olá, queridos, shalom, boa noite, que a graça do Senhor invada seu coração aí, como tem invadido o meu aqui. E como eu preciso dessa graça hoje para estar ministrando a vocês, eu peço aí a sua cobertura de oração. Confesso que hoje é um dia bem pesado, como tem sido os últimos dias para todos nós. E em especial hoje recebendo a notícia da passagem da Vivi, uma irmã querida nossa. Eu confesso que o meu coração está rasgado, mas a palavra que eu tenho para repartir com você, eu tenho certeza que pode mudar uma chave. E pode nos trazer de volta ao foco para suportarmos tudo que está pela frente ainda. Eu gostaria de dizer para você, olha, fique tranquilo. Os dias maus estão acabando e esse mundo vai terminar no mar de rosas. Não vai. Não vai terminar no mar de rosas. Não é isso que diz as profecias. As profecias dizem que antes de Jesus vir, haverá uma grande tribulação. Nós vamos falar um pouco disso hoje. O tema da mensagem é o grande e glorioso dia do Senhor. Uma palavra que já queima meu coração há meses. Há meses eu vinha comentando com Dani, eu preciso falar, nós precisamos falar a respeito da volta de Jesus. Irmãos, os dias são maus, como o Dani diz aqui. Hoje, em especial, foi um dia terrível. Confesso que a minha alma está ferida, machucada. Mas como foi bom ouvir um áudio do Rochester, esposo da Vivi, dizendo, olha, pastor, eu entendo o que está acontecendo. Porque no começo da semana eu tive um sonho. E eu perguntava para Vivi, quando você vai voltar para casa? E ela me respondeu, domingo eu volto para casa. E hoje é domingo. Enfim, a Vivi voltou para casa. E para nós aqui é choro, é tristeza, é saudade. Para Deus é uma alegria de ter um filho de volta a casa. Anjos, festa. É exatamente isso, queridos. Nós fomos criados para aquele dia, nós fomos criados para a eternidade. A eternidade é tão real ou mais real do que esse mundo natural que nós vemos. E o nosso foco, o propósito da nossa existência não pode ser aqui. Não pode ser nesses breves anos. Não pode ser naquilo que nós conseguimos alcançar com o nosso esforço, com o nosso dinheiro. Sequer pode ser nas pessoas que estão à nossa volta, que é o nosso maior bem, sim, nessa terra. Não. O nosso foco tem que ser a eternidade, porque tudo aqui é passageiro. Tudo. Inclusive as pessoas que estão à nossa volta, elas passam. Algumas passam para uma eternidade bendita, gloriosa com Jesus. Outros, infelizmente, passam para uma eternidade terrível, perdida, o próprio inferno, afastada de Deus eternamente. E que essa mensagem de hoje ajude eu e você a voltarmos para a essência, para o foco, porque Deus tem permitido tudo isso. E outras coisas ruins ainda estão previstas para vir sobre a face da terra. Sobre a igreja do Senhor, por quê? Para chamar a atenção e para nos trazer de volta a nossa essência. A última ministração, uma das últimas que eu ministrei aqui, eu contei rápido uma experiência que eu tinha tido um dia muito ruim e que muitas coisas tinham dado errado na minha vida. Os meus planos, eles tinham ido por água abaixo, tudo que eu projetei para aquele dia, nada deu certo. E eu estava vindo aqui para um culto aqui na igreja. E no caminho eu vinha chorando, sobrecarregada, cansada, porque eu corri demais e nada tinha dado certo. Eu vinha chorando e falando com o Senhor e orando, porque eu iria ministrar. E eu falei, Senhor, hoje o dia foi tão ruim, nada deu certo, né, Deus? Tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei, que eu projetei, nada funcionou, nada deu certo. Eu estava assim angustiada e naquele momento eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Que bom, filha, que o mais importante na sua vida já deu certo. Irmãos, eu não sei falar para vocês, mas algo tremendo aconteceu naquele carro, aquele peso, aquela tristeza foi quebrada, um gozo, um regozijo tomou conta de mim, do meu coração. Eu vim vibrando para cá, dizendo que bom, graças a Deus, que o mais importante na minha vida já deu certo.
Eu não sei se você, meu querido Rochester, está aí, os familiares, a nossa comunidade cristã presente. Que bom que na vida da Vivi e de tantos que nós temos perdido, o mais importante já deu certo. Que bom! E eu quero falar um pouco a respeito disso, meus queridos, porque os dias difíceis não estão indo embora. Segundo as profecias, eles tendem a se multiplicar antes da volta de Jesus. Mas eu quero dizer a respeito desse evento hoje. Eu não sou muito chegada com filmes, eu confesso. São poucos os filmes que eu já assisti na vida. Não é o meu melhor entretenimento, na verdade. Eu não paro muito diante das telas e dos cinemas assistindo filmes. Mas eu lembro de alguns filmes que eu assisti, porque alguns eu nem lembro, porque eu dormi, a maioria deles, inclusive, eu acabo dormindo. Por isso que eu sempre gosto de filmes de ação, tem que ter suspense para poder me manter ligada no filme. Mas eu lembro de alguns filmes que eu falei, não, o negócio vai melhorar, vai valer a pena, eu vou ficar aqui. E eu ali esfregando os olhos e permaneci firme até o final. E, de repente, quando eu menos esperava, apareciam umas letrinhas subindo na tela. Eu virava assim para o lado e falava, não, não é possível. Não é possível que esse filme acabou. Não é possível. Foi horrível. Que fim horrível. Ou não teve um fim. Ou então, eu não entendi nada. Eu não entendi, eu fiquei sem entender. Passei 2 horas aqui e fiquei sem entender. Essas 2 horas. Você já assistiu um filme assim? Em que você não entende o final. Às vezes nós não entendemos o filme, ele é complicado, ele tem uma mensagem subliminar, uma mensagem que não é clara, mas na hora que chega o fim, você fala, uau! Que filme! Agora eu entendo, olha só, aconteceu isso por causa daquilo. Olha só quem que era o bandido. Aí tudo faz sentido por causa do fim do filme. Que sem o fim, você não entenderia todo o filme. Mas o fim deu sentido àquilo tudo. Eu quero ler para vocês aí, eu queria que você me acompanhasse. A cena do nosso filme. A cena final do nosso filme, ela já foi escrita, pessoal. Já está preparada e vai se cumprir. Não tem jeito de dar errado. O fim não tem jeito, vai se cumprir. Já está preparado, já foi escrito. E o diretor é fiel para cumprir como tem cumprido tudo nas nossas vidas. Se você pode acompanhar comigo Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 a 7, diz assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, vão se cumprir. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 7. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor herdará todas as coisas. O vencedor, grava isso, o vencedor. O vencedor, quem é vencedor é quem passou por um ringue, é quem passou por uma batalha, é quem passou por uma prova, por uma corrida terrível. Nós estamos aqui, queridos, esse é o nosso ringue, nosso lugar de batalha. Mas o vencedor, é o que diz a Bíblia, herdará
todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Apocalipse 22 ainda, versículo 3 a 6, um pouquinho mais da cena final do nosso filme, da nossa história, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, lá na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reunirão e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você já imaginou essa terra sem sol? Um dia nós não precisaremos dele mais. Tamanha a glória, o poder, a suficiência de Deus para nós, meus queridos. Essa é a cena final do nosso filme. Mas para que a gente viva isso, tudo está projetado, preparado. Para que a gente viva isso, nós precisamos vencer primeiro o nosso ringue, o nosso campo de batalha, chamado terra. Eu não sei quantos anos você tem nesse ringue para lutar. O importante é que você fique até o fim, firme, com a sua fé de pé, crendo no Senhor, não importa a prova, porque o vencedor vai herdar todas essas coisas. Só o vencedor. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse e procurar lá, ao vencedor, você vai ver quantas coisas prometidas ao vencedor. Aquele que vencer as provas, aquele que vencer as perdas, aquele que vencer o divórcio, a ingratidão, a injustiça, a dor, a fome, a necessidade, é o vencedor. Aquele que perseverar até o fim. Uau! A volta de Jesus é maravilhosa. Ela é conhecida como o grande e glorioso dia do Senhor. Queridos, e lá, naquele dia, tudo vai fazer sentido. Hoje não faz, eu sei disso. Na minha cabeça não faz sentido. Algumas coisas que eu passei na vida, algumas perdas que eu passei, algumas que eu estou passando, como essa de hoje, como a da semana passada. Não faz sentido, eu não entendo porquê. Algumas coisas ficam sem respostas e sem sentido, é verdade. Mas um dia, meus queridos, um dia tudo na nossa vida vai fazer sentido. Quando nós estivermos diante do trono, ali diante dele. E deixa eu te falar uma coisa, todos os homens desde Adão, todos passaremos diante do trono. Todos seremos julgados, os salvos e os perdidos também. Aqueles que morreram sem Jesus, que já estão condenados, porque a Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Mas todos, salvos e perdidos e condenados, passaremos diante do trono, do reto juiz, do justo juiz, que nunca falhou e não pode falhar. E olha o que diz a Bíblia, diz assim, Apocalipse 20, 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Desculpa a minha emoção. Além de dias sensíveis, esse assunto me toca muito. Eu amo a vinda dele. Eu amo a vinda de Jesus. Eu a espero ardentemente. Todos estaremos diante do trono e seremos julgados, porque ali se abrirão livros. E o livro da vida, onde estão os nomes daqueles que foram salvos. Jesus disse que escreveria o nosso nome no livro da vida. Quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus, o nosso nome consta ali no livro da vida. Mas diante do trono se abrem livros e o livro da Bíblia. Que livros são esses? É o livro do que eu escrevi aqui.
do que eu fiz, de cada palavra que eu disse, porque a palavra, Jesus disse, cada palavra que nós dizemos, nós prestaremos conta um dia. Tudo que você está falando, tudo que você está dizendo, está sendo anotado no seu livro, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, boas e ruins. Tudo, simplesmente tudo, os seus pensamentos, os seus julgamentos, as suas intenções, boas e ruins, tudo está sendo escrito no seu livro. E naquele dia, quando eu estiver ali, o meu livro vai ser aberto. E aí, queridos, que eu falo que tudo vai fazer sentido. Porque Deus vai deixar claro na nossa mente as oportunidades que nós tivemos e que não aproveitamos. A verdade que nós conhecíamos e não praticamos. Tantas bênçãos que recebemos, sequer glorificamos e agradecemos. Vai estar tudo ali. E por que eu estou dizendo esta palavra hoje? Porque hoje é o dia de nós tomarmos as decisões. A minha pergunta para você é: o mais importante na sua vida já deu certo? Quando o profeta Joel diz a respeito do último dia, dos últimos dias, ele diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias, diz o Senhor, mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande, grave isso, o grande e terrível dia do Senhor. Joel profetizou sobre os últimos dias. E ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, essas coisas vão acontecer. Lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu na igreja, em Jerusalém, e Pedro tomou a palavra e começou a falar a respeito das profecias e sobre Jesus. Ele diz: olha, calma, o que aconteceu aqui foi a profecia de Joel. E ele repete a profecia de Joel. Mas no final, Pedro diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Joel fala grande e terrível dia. E Pedro diz grande e glorioso dia. Eu pergunto para você: o dia do Senhor virá, com certeza, a gente vai falar daqui a pouco. Não tardará, como ele mesmo diz. Mas eu pergunto, ele será para você terrível ou glorioso? Como será o grande dia do Senhor na sua vida? O mais importante na sua vida já deu certo. Meu querido, as oportunidades que Deus está nos dando, seja nos dias bons, sejam nos dias maus, de choro, de pranto, seja diante daquilo que sabemos e diante daquilo que não sabemos, que questionamos, das nossas interrogações, são oportunidades que Deus está nos dando de nos voltarmos para Ele e acertarmos o que temos de mais importante, a nossa salvação. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, Romanos 3, 23. Mas Jesus solucionou essa separação eterna. Porque o salário do pecado é a morte, sim, a separação eterna, o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje é o dia do seu arrependimento. Hoje é o dia de você falar: Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida. Para nessa hora, nesse exato momento, você adquire o seu passaporte para entrar numa eternidade gloriosa e não terrível. Eu quero ressaltar 3 coisas acerca da volta de Jesus. Primeiro, a volta de Jesus é certa. Nós vamos ler aqui vários textos. Um pouco dessa palavra é ensino mesmo. É teologia, é ensino. E pasmem, a gente tem falado tão pouco da volta de Jesus. Mas Paulo diz que a volta de Jesus faz parte do rudimento da fé. Não sei se Paulo ou Pedro. Mas está escrito que isso faz parte das doutrinas rudimentares, elementares, básicas. Você já deveria saber sobre a volta de Jesus. Tudo aquilo que eu estou falando, se você tem um ano de fé, isso já deveria saber. Eu reconheço aqui a nossa falha. Muitas vezes nós, líderes, pastores, não temos falado a respeito daquilo que é o mais importante, é a consumação do plano original de Deus, do propósito original de Deus. É a entrada na nossa vida eterna, gloriosa. Primeira coisa a respeito da volta de Jesus.
A volta de Jesus, ela é certa. Não tem jeito, não tem como mudar os planos e Deus falar, não vai acontecer, eu pensei bem, não. Ela é certa. Ela é certa por quê? Porque Deus precisa cumprir o seu propósito eterno. Antes de pensar em criar o universo, o homem, Deus tinha um propósito eterno, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso está escrito em Romanos 8, 29. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus sonhava com isso. Então Deus resolveu criar homens, porque Ele já havia criado espíritos. E não era com espíritos que Deus queria se relacionar, era com o homem feito à sua imagem e semelhança. Então Deus criou o homem e a Bíblia diz que colocou dentro do homem a eternidade. Por quê? Porque Ele queria viver eternamente com essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Entretanto, o pecado entrou e causou uma separação eterna entre o homem e Deus. E aquele plano que Deus tinha eternamente, desde a eternidade passada, em viver em família com muitos filhos semelhantes a Jesus, aquele plano então pareceu que se esvaiu, foi embora. Não tinha dado certo, porque enfim o homem pecou e todos pecaram, estão separados da glória de Deus. O pecado faz essa separação. Nós jamais poderíamos nos reconectar novamente com Deus. E é para isso que Jesus veio, para pagar a sentença do nosso pecado, que era a morte, que era a separação de Deus, o inferno. É por isso que Ele morreu na cruz sem pecado. A morte não era para Ele, era para mim, era para você, mas Ele veio por quê? Porque Ele precisava pagar a nossa condenação e receber em si a justiça de Deus, a punição do pecado de todos os homens. Então, Jesus veio, pagou, ali Deus descarregou a sua justiça, porque Ele não merecia morrer, visto que em Jesus não teve pecado algum, dolo algum achou em sua boca, é o que diz a Bíblia. Mas ali Ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. E um novo e vivo caminho foi aberto naquela hora que Ele diz, Senhor, entrego nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Tudo já foi feito, eu completei a obra, eu consegui trazer o homem de volta. Eu paguei o preço até o fim, eu não pequei. Naquele momento o véu do templo, que tinha uma espessura imensa, ele se rasgou. A Bíblia fala de alto a baixo, para deixar claro que não foi nenhum homem. Deus falou, agora, esse caminho que dá acesso à minha presença, que o véu do templo era o lugar que separava os homens da arca da aliança, onde Deus se manifestava. Aquele véu foi rasgado, apesar da sua espessura, de alto a baixo. Deus falou, homens, agora todos vocês podem entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus, o seu sangue, abriu. Só que sim, hoje nós podemos por Jesus sermos salvos. Que bom, essa paz que ninguém pode roubar, que perda alguma pode roubar, que tristeza alguma pode roubar. Uma paz, a Bíblia fala, que excede o entendimento. Essa certeza que eu tenho que se eu cair agora, aqui dura, eu já vou abrir os olhos lá. Isso eu tenho aqui, eu já usufruo da bênção de ser salvo hoje. Mas a plenitude disso, a consumação daquele propósito original de Deus, de viver com os homens em plenitude, só será possível a partir da volta de Jesus. Por quê? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Ali na cruz, Jesus, na sua morte, Ele venceu o pecado, porque viveu uma vida sem pecado. Então Ele venceu o pecado. E na sua ressurreição, Ele venceu a morte. A morte já foi vencida por Jesus. Mas quando Jesus voltar na sua segunda vinda, então sim, vai se consumar essa vitória, porque a morte será tragada de uma vez por todas. É que diz o Salmo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus adentrou os céus, levando ali, não um sangue de animal, mas o seu próprio sangue, falando, Deus, eu paguei o preço, está aqui. Eu garanto a vida eterna para eles. Entretanto, nós temos esse corpo aqui, contaminado pelo pecado, que adoece, que sofre dores, que se torna fraco, frágil. Toda essa terra está contaminada pelo pecado do homem, a natureza geme, como diz a Bíblia. Tudo está deformado. A Bíblia fala que, em Isaías diz, que Deus criou a terra
não para que ela fosse esse caos. É isso que está escrito lá em Isaías. Deus criou a terra perfeita. O homem veio, pecou, estragou a si e estragou a criação. Tudo isso precisa se tornar novo. É por isso que eu li com você no começo a última cena falando. Então vi novos céus e nova terra. Deus vai fazer tudo isso novo. A autoridade, a legalidade, Ele adquiriu lá na cruz. Mas tudo vai ser consumado com a sua vinda. A vinda de Jesus é certa. Assim como foi a criação do homem, assim como foi a sua primeira vinda. A segunda vinda de Jesus, a volta, é certa para dar continuidade ao grande sonho e propósito de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vivam com Ele em plenitude, longe da morte, longe do sofrimento, longe do pecado, longe da dor. Em novos céus e nova terra. Quando Jesus voltar, essas coisas serão possíveis. Então, primeiro, a vinda de Jesus é certa para dar continuidade, consumar, destruir Satanás. Ali na sua segunda vinda, a Bíblia diz que Ele vai, com sopro, destruir Satanás. E vai lançar Satanás, o anticristo, tudo no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno. Tudo isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus. E lógico, minha intenção não é dar uma aula de escatologia, mesmo porque precisaríamos de semanas e semanas. Mas eu quero que você tenha um pano de fundo, porque nós estamos caminhando para lá. Quer você já tenha tomado a sua principal decisão, que é aceitar Jesus como Senhor e já seja salvo, a sua eternidade esteja garantida com Deus, quer não. Fato é que todos os homens estão caminhando para lá, para a vinda de Jesus, a consumação dos séculos, o grande juízo e a eternidade futura. E a vinda de Jesus é certa, porque Ele mesmo prometeu. E Ele não mente. Jesus não mente. Talvez você esteja aí me assistindo hoje e você tem dúvidas a respeito da palavra de Deus. Talvez você tenha dúvidas a respeito do próprio Jesus. Mas Jesus é mesmo Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que Jesus era Deus? As profecias que vieram antes dele, que se cumpriram nele. Todas as profecias se cumpriram ali em Jesus. E você precisa entender, Jesus não tem como ser um bom homem apenas. Jesus não tem como ser um bom profeta apenas. Ou Jesus é quem Ele disse que é. Ou Jesus é um homem terrível, mau, louco, um enganador. Você precisa entender que não tem espaço para Jesus só ser um bom homem. Porque Ele diz sim que Ele era o Filho de Deus. Ele chamava Deus de meu Pai. Então, ou você precisa entender que Ele é o Verbo encarnado. E se Ele é Deus, tudo que Ele falou é verdade, vai se cumprir, porque Deus não mente. Deus não se engana. Ou então Jesus é louco e você não tem que crer em nada do que Ele disse, porque Ele está dizendo, inclusive, que Ele é Deus. Você entende isso? Como eu creio que Jesus é Deus, o Filho de Deus eterno encarnado, Ele disse que vai voltar. É por isso que a sua volta é certa. Olha o que Ele disse. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu estou indo preparar lugar para vocês. Sabe o que Jesus está fazendo lá? Jesus está preparando o meu lugar. O seu lugar, você que já é um salvo. E quando estiver tudo preparado, Ele falou, então eu vou voltar. E eu vou vir buscar vocês para juntinho, onde o pecado não separa mais. Onde a dor não aflige mais. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, está falando da ascensão de Jesus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esse mesmo Jesus que vocês estão olhando com os olhos. 2 anjos falaram. Ele vai vir do mesmo modo. Entre as nuvens, a volta de Jesus é certa. Você está preparado?
Você está preparado? Porque é certa, ela vem. Segunda coisa, a volta de Jesus é repentina e imprevisível. Vai acontecer de repente e ninguém pode prever, ninguém sabe. Muitas pessoas já tentaram marcar a volta de Jesus, mediante alguns acontecimentos pela terra ou interpretando alguma profecia. Entretanto, olha o que diz a Bíblia, fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então não caia no conto da carochinha. Quando você ouvir dizer, olha, dezembro de 2025 Jesus vai voltar, setembro de 2040, de 2007, não importa, nem dia e ano. A Bíblia fala, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai. Então não existe essa data certa. Ela é imprevisível e ela é repentina. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Jesus está falando. Vigiai. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e a hora. Fala, para que ele vai chegar inesperadamente. Então Jesus está hoje nos dando um alerta. Vigia. Nós vamos falar depois mais disso no final dessa palavra. Grave isso. Ela é repentina e é imprevisível. Lucas capítulo 17 diz assim: porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, no seu dia, o Filho do Homem. Então, não existe aquela coisa, não, olha, Jesus está chegando, olha, já estou começando a ver, não. É como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o último texto, só para concluir essa ideia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, 2, 4 a 6, Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Vocês estão certos, vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem. E ele vai vir como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha que interessante. Você pode pensar, meu Deus, ele vai vir e ninguém sabe. E aí se me pegar de surpresa. Olha o que Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Mônica, como assim? Se ninguém sabe, então vai ser surpresa. Mas ele não vai nos apanhar de surpresa. É surpresa o dia e a hora, mas ele vai nos encontrar preparados. É essa a diferença. Eu não sei, mas também não importa, porque se é agora eu estou preparado, se for amanhã, se for depois de amanhã, se for daqui 1 ano, 10, 20, não importa. Eu não vou ser pega de surpresa, eu vou ser pega preparada. É essa a diferença. Portanto, para que esse dia não vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Jesus tinha alertado lá: vigiem, vocês não sabem. Paulo está alertando aqui. Tudo bem, nós não somos da noite das trevas. Nós temos que estar preparados e vigilantes. Grave essa palavra. Tudo isso está acontecendo, queridos, nesses dias maus das nossas vidas. Essa pandemia, tanto choro, tanta lágrima, perda, confusão, briga, é muita coisa. A palavra é: vigiem, preparem-se, preparem-se. Preparem-se para que esse dia não pegue você de surpresa. Prepare-se, meu irmão. Terceiro, a volta de Jesus está próxima. Primeiro, ela é certa. Ela é repentina e imprevisível. Mas ela está próxima. Eu não posso dizer para você quando, o mês, ninguém pode. Porque ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai.
Mas eu posso dizer para você que ela está próxima. Por quê? Com base em quê? Com base nas profecias. Com base naquilo que Jesus falou a respeito do final dos tempos. Do fim dos tempos. E aí eu vou ter que ler aqui com você um texto um pouco maior. Eu preciso da sua total atenção. Porque você precisa entender, estamos no tempo do fim. E eu não quero pregar aqui, né, essa mensagem catastrófica e de terror. Não, eu quero pegar uma mensagem de esperança. Irmãos, estamos no tempo do fim. Isso para você tem que ser alegria. Eu estou me lembrando aqui, o meu sogro disse que tem um parente dele. E um dia meu sogro é uma das pessoas que eu mais escuto falar sobre a volta de Jesus. E vira e mexe, ele chega para nós lá em casa e fala, olha, vocês têm que pregar sobre Jesus, a volta de Jesus. Vocês têm que pregar sobre a volta de Jesus. Ele é um amante da volta de Jesus. Ele já ouviu algumas vezes, não sei se dezenas já deu, pelo menos 10 vezes, um curso sobre escatologia. Ele ama a volta de Jesus. E um dia ele estava conversando com um parente seu. E ele estava falando a respeito da volta de Jesus. E ele falava, ai, meu Jesus vai voltar. E eu não vejo o momento, eu não vejo a hora. Eu estou nessa expectativa que seja logo. E esse parente seu, lógico, não tinha uma experiência com Jesus, mas já tinha ouvido falar do Evangelho. Era de família, de uma ascendência cristã. Ele virou para o meu sogro e falou, ai Figueira, bateu assim na madeira, né? Usou daquela superstição, bateu na madeira e falou, ai Figueira, isola. Nossa, como você é pessimista. O grande e terrível dia para alguns. Mas para o meu sogro, grande e glorioso dia. Para mim, grande e glorioso dia. O que eu estou falando aqui e mencionando os sinais do final dos tempos. Não é para causar pânico, terror. É para causar alegria. É para causar esperança. A Bíblia diz, Apocalipse, e o Espírito e a noiva dizem, vem, vem, vem. Quanto mais nós vemos os sinais se cumprindo, mais o nosso coração tem que estar com expectativa. Ele vem me buscar, a minha casa está pronta, o meu lar é eterno, onde não vai existir mais luto, nem mais pranto, nem tristeza, nenhum dissabor, todas as lágrimas serão enxugadas. Ele vem logo, Jesus. Eu não sei, o meu coração queima, eu sou apaixonada pelo meu Senhor e apaixonada pela sua volta. Oh, quiçá fosse hoje mesmo, quem dera fosse nessa madrugada. Eu tenho muita expectativa. Então, quando eu falo de sinais dos finais dos tempos, são sinais duros, são provas terríveis. Nós vamos ler aqui o que Jesus falou. Mas isso não é para causar medo, não. Talvez para como aquele parente, né, que ainda não está seguro em Jesus, não tenha o seu passaporte, a sua salvação garantida, talvez cause medo. Deus me livre desse dia, do grande e terrível dia. E eu digo, venha logo esse dia, o grande e glorioso dia. Olha o que Jesus diz, Mateus 24, 3 e 4 diz assim. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos estão perguntando. Jesus responde em Mateus, mas no texto paralelo, que é o texto de Lucas, no mesmo texto onde os discípulos fazem essa mesma pergunta, eu quero mostrar a resposta de Jesus aqui em Lucas, porque aqui tem algumas palavras chaves para nós, que não entram lá em Mateus, mas é exatamente a mesma resposta. O texto de Lucas diz, Lucas 21, a partir do versículo 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Ou seja, qualquer outra proposta de salvação, de resolução para o homem, além de Jesus, Jesus está falando, não siga. Pode ser alguém, um homem, pode ser uma filosofia, pode ser uma ideologia, não siga, não vá atrás. Porque o único que pode dar jeito no homem perdido, nessa separação eterna, é Jesus Cristo. Não sigais.
Ele está falando, versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Você está vendo Jesus preparando? É o meu intento nessa noite aqui. Não é assustar você, não é deixar você, meu Deus, não, é deixar você assim com esperança lá do final do filme, onde tudo vai fazer sentido. E nós vamos viver, enfim, o eterno plano de Deus. Jesus fala, olha, não vos assusteis. Jesus está tranquilizando, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Aí você está falando, não, Mônica, então não é, calma, porque ainda vem mais sinais, e você vai entender. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, plural. Então, é nosso papel, deixa eu falar uma coisa para você, igreja do Senhor. É nosso papel orar, clamar. Não clamar, Senhor, traz o mal, traz as epidemias, traz a fome, as guerras. Não, é Senhor, livra-nos. Jesus nos ensinou a orar assim, Senhor, livra-nos do mal. Foi a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Nós precisamos orar sim. E muitas das coisas que poderiam ser pior ainda, não serão, principalmente na vida daqueles que oram. Senhor, livra-me do mal, confiando e crendo. Então, nosso papel sempre é orar, Senhor, como nós temos feito, mais uma semana das lives de oração em unidade. Senhor, livra-nos do mal. Não é porque está prometido epidemias que a gente vai falar assim, fazer o quê? Nem adianta orar. Não, adianta sim, ele falou, pedi, orai. As epidemias vão vir antes do fim, mas Deus vai poupar muitos, principalmente os fiéis. Quer dizer que a pessoa morreu, não era fiel? Não, você vai ver aqui que os fiéis também vão sofrer. O nosso papel é orar. E, acima de tudo, focar na essência. Porque quer Deus responda essa oração ou não, nos poupe ou não de uma epidemia, da morte, da perseguição, da tragédia. Ok, o mais importante já deu certo, meu espírito está garantido. Eu não vou olhar para trás, não vou retroceder, não vou abandonar meu Jesus, porque a minha verdadeira vida é a eternidade. Não é essa daqui. Essa daqui é onde eu vivo em sofrimento. A minha verdadeira vida é aquela que daqui a pouco vai acontecer. Continuando. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. Jesus não diz o que são essas coisas espantosas. Mas quando você ouvir falar de alguma coisa, você fala, que absurdo! Meu Deus, aonde chegou o homem? Eu já tenho falado isso. Coisas que eu falo, não é possível. Esses dias eu estava ali em casa, ouvindo umas notícias, eu falei, não é possível que isso foi feito por um homem. Porque o homem virou pior do que o animal. Coisas espantosas. Espantosas em termos de atitudes dos homens e espantosas em termos da natureza do que vai acontecer. Jesus não define, mas vai causar espanto na gente. A gente fala, meu Deus, olha só isso. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Mônica, então, esse negócio de sinagoga não é com a gente, essa perseguição é para os judeus. Jesus está falando aqui que nós seremos entregues, inclusive, para os irmãos, para os religiosos, para a religião. Eu não sei você, mas hoje eu já me sinto perseguida pela própria religião. Muitos dos que se dizem cristãos, hoje se levantam contra a minha fé. Contra a minha fé, estão processando pastores por pregarem aqui a verdade do evangelho, da palavra de Deus. Cristãos que se dizem cristãos, homens e mulheres. Perseguindo a igreja e levando a igreja aos tribunais. Nós estamos sendo já entregues, sim, aos religiosos e aos tribunais. Nas sinagogas e aos cárceres. Levando-vos à presença de reis e governadoras por causa do meu nome. Versículo 13. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Jesus não está falando, fica tranquilo que eu vou livrar vocês de todas. Jesus falando, vocês vão ser perseguidos. Vão ser levados aos cárceres, às prisões. Mas tem um propósito, para vocês darem testemunho.
Dani falou aqui, o Zé Otávio saiu. Ontem foi liberado, teve alta. Zé Otávio, pastor nosso querido, filho amado do coração. Foi liberado ontem do hospital para continuar o seu tratamento contra a Covid em casa. E ele mandou para a Dani uma foto dele com um senhor no hospital ainda, no quarto do hospital. E ele falando, está aqui, eu saio, mas eu estou levando uma vida comigo. Eu saio levando uma vida comigo. Jesus está falando, olha, essas coisas vão acontecer, perseguição, fome, guerras, morte, epidemias, para vocês darem testemunho. São as oportunidades que nós temos para apontar para Jesus, para falar, olha, fica tranquilo, Jesus pode resolver não só a sua dor presente, como a sua dor para sempre. Dá testemunho de Jesus. Fala, Ele é o caminho, a verdade, a vida e a vida eterna. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Para que deis testemunho. Versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se opuserem. Quando você for colocado na frente da sua sala, talvez por um professor, um colega, para ser envergonhado, levado à diretoria, ou diante dos seus superiores, eu não sei, ou mesmo em um tribunal acusado pela sua fé, fica tranquilo, Jesus falou, eu vou colocar na sua boca o que você vai falar, vai dizer. Muitas vezes nós somos desvalorizados, desrespeitados por colegas nossos, de escola, de trabalho, ridicularizados. Peça a Deus sabedoria, o Espírito Santo é quem vai colocar na sua boca as palavras corretas. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Bom, isso já acontece. No Oriente, todo mundo que se converte, a própria família, entrega ao governo, e muitas vezes essa pessoa sofre pena de morte. Os próprios pais, os próprios filhos daqueles que se converteram. Então, isso aqui já acontece hoje. Nos nossos dias, serão entregues por parentes e amigos e matarão alguns de vós. Jesus está falando, e matarão alguns dentre vós. Está vendo que a perseguição vai vir? A morte, às vezes pela epidemia, às vezes pela perseguição dos governos, vai vir. E matarão alguns de nós. E daí? E daí se matarem a nossa carne, irmãos? E daí, se o mais importante na nossa vida já deu certo? Quem matar a nossa carne vai nos abrir a porta da nossa casa. E nós vamos voltar para a nossa casa, para o nosso lar celestial. E você aí com medo da morte, eu te pergunto, por quê, meu irmão? Será que você tem o seu passaporte aí? Porque se tem, não há o que temer, nem a morte. E Paulo fala isso, eu não temo. Eu não temo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro por quê? Porque eu dou entradas à minha herança. Eu dou entrada à glória. Ele continua. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Versículo 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, como assim, Mônica, não vai perder um fio da cabeça? Sem o consentimento do Senhor Deus. Porque se Ele está falando, alguns morrerão, não vai perder fio da cabeça. Eu estou cuidando de tudo. Ninguém faz nada sem a minha permissão. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Versículo 25. Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, regozijai. Não está falando, olha, fiquem em pânico, se desesperem, comecem a chorar. Não, quando vocês começarem a ver perseguição, fome, vocês sendo levados para os tribunais, matando alguns de vós, epidemias, ele está falando, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. O Espírito e a noiva dizem, vem, exultai, exultai.
é esse o meu intento aqui nessa noite. Versículo 31. Assim também quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique, presta atenção, tome cuidado para que não aconteça que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Aí você fala, não, Mônica, graças a Deus eu não estou envolvido com nenhuma orgia nessa terra. Isso não faz parte, não estou envolvido com embriaguez. Mas eu tenho certeza que como eu, você muitas vezes está envolvido com as preocupações deste mundo. Ganhar dinheiro, conquistar coisas, dar o melhor para a família. Preocupações deste mundo, que não é pecado, entendeu? Jesus está falando, tome cuidado para vocês não estarem envolvidos com o pecado. Mas com as preocupações desse mundo, que distraem da essência, do propósito, do foco. Tomem cuidado com as preocupações deste mundo, porque tudo vai passar, passa rapidinho. Pode passar hoje, amanhã, daqui a pouco. Eu não sei quantos dias mais eu vou viver e nem você. E você gastando a sua vida com as preocupações desse mundo, em vez de gastar com as preocupações da eternidade, daquilo que realmente importa. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, de novo, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Mateus 24, 36. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Esse sim é o sinal do fim do tempo. É o último sinal que está faltando se cumprir, porque o resto a gente já tem visto pela face da terra. Mas está faltando se cumprir um sinal. O evangelho do reino será pregado a todas as nações. Última vez que teve o Descend aqui no Brasil, Lori Cunningham, que é o fundador de Jocum, ele deu uma estatística que eu não me lembro agora, que ele mostrava o quanto o evangelho, a Bíblia já foi traduzida em quase todas as línguas. E quão pouco está faltando, quão poucas nações estão faltando para serem alcançadas. Quando ele falou aquilo, me deu uma alegria. Eu falei, uau, eu estava achando que estava faltando tanta gente ainda, tantas as nações. Não! O evangelho está correndo, e agora com a tecnologia, está correndo mais rápido ainda. Os dados de 2019 dizem que 11% está faltando ser alcançado, de 2019. Eu imagino que a gente já deve ter descido dos 10%. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E você que ama a vinda de Jesus, você que deseja que ela venha, nós temos como abreviar ou retardar. Como? Porque o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Faz a sua parte. Talvez você não consiga ir lá naquela tribo indígena que está faltando, mas você consegue pregar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de faculdade, de escola. Prega o evangelho. A tempo e fora de tempo você está nessa terra só para isso. É só para isso. Não é para ficar andando atrás das preocupações desse mundo, não. Só para isso você está aqui, prega o evangelho. Está faltando muito pouco. E por último, a volta de Jesus deve ser desejada. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ai, a coroa da justiça já está guardada. E Ele vai dar a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? O que você está fazendo para antecipar? Porque Jesus, falando dos fins do tempo, ele diz, olha, vai ser como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, e de repente, a chuva desceu e todo mundo foi destruído lá fora. E aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Foi de repente. Ele fala também, vai ser exatamente dessa maneira. É inesperado, como eu já disse aqui. Agora, você pode construir essa arca rápido, entrar dentro dela, colocar todo mundo que você deve colocar, que Jesus te entregou. Quem é todo mundo? É todo mundo que você conhece, que passar por você.
Pegue, fala de Jesus, fala, vem por mim, vem comigo, vem para dentro da arca. Vem para dentro da arca que pode cair chuva a qualquer momento, qualquer hora ele aparece aí, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Qualquer hora ele está chegando, vem comigo, entra na arca. Ou você pode ficar demorando, em vez de pregar o evangelho, se dispor, orar pelos missionários, para Deus fortalecer, multiplicar. A gente pode retardar ou antecipar. Qual tem sido a sua atitude? Mas nós precisamos amar a vinda de Jesus. E quem ama, antecipa, diz Maranata, vem logo. Por quê? Porque com a sua vinda o pecado será vencido, a morte será vencida. As dores se findarão. Os nossos corpos serão transformados, como diz Paulo, nós teremos corpos como o dele. Corpos glorificados, que não sofrem mais dor alguma. Jamais saberemos o que é morte, porque a morte será tragada. O reino será consolidado. O juízo final, nós seremos julgados e seremos recompensados. Ou punidos pelos nossos atos, mas aqueles que serviram ao Senhor receberão o seu galardão, a recompensa dos seus atos, a recompensa das suas renúncias, da sua prova de fé sendo aprovada, dos seus dias maus vencidos, você vai receber a recompensa do seu galardão naquele dia quando Jesus voltar. É por isso que eu quero, vem logo Jesus, porque eu quero a vida eterna, eu quero o meu galardão. O diabo e todo o mal será tragado, lançado fora no abismo, e nós viveremos para sempre com ele. Para isso você precisa, meu irmão, permanecer santo e fervoroso. Quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, diz, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eram virgens. As virgens eram 10, não é que eram 5 virgens e 5 prostitutas, não. Eram virgens. Pessoas que são consideradas cristãs, crentes. Eram 10 virgens. Só que 5 entraram para a glória com o noivo. E 5 ficaram de fora para a condenação eterna. Virgens. Elas não eram do mundo, eram virgens. Como assim, Mônica? Na sua aparência, mas não tinha óleo, fogo, presença de Deus. Mantenha-se santo, porque o pecado faz separação entre você e Deus. Você quer ter óleo aqui, Espírito Santo? Você precisa viver uma vida de santidade, porque o pecado vai apagando o Espírito. Paulo fala, não apagueis o Espírito. Você precisa viver uma vida de santidade, conhecer a Bíblia e andar nela, para poder manter o seu óleo aceso, porque Jesus chega, se o seu óleo não estiver o suficiente aí queimando, você vai ficar do lado de fora. Então nós precisamos aguardá-lo, sendo santos e fervorosos. Diz a respeito ao relacionamento com Jesus, fala de santidade, sem pecado, mas fala de busca, de amar o Senhor no quarto, no lugar secreto, de buscar a sua palavra, de desejá-lo todos os dias, separar tempo para Ele. Segundo, nós precisamos esperá-lo, cumprindo o propósito. Qual é o propósito aqui da nossa vida? Preocupar com as coisas desse mundo? Não. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Você está aqui, não morreu ainda, para conhecer Jesus cada dia mais e fazê-lo conhecido, pregar o Evangelho, trazendo a sua vinda. Olha o que diz Atos capítulo 20, 24, Paulo diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Em nada a vida tem valor. Esse mundo, tudo que eu vejo vai passar. Eu comecei falando a respeito disso. Mas eu preciso cumprir o propósito que é pregar o Evangelho. Você está aqui para isso. E terceiro, nós precisamos esperar o Senhor, suportando a dor. Eu quero terminar lendo esse texto com vocês. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o pessoal da música que puder subir aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que esse homem exterior se corrompa, mesmo que você veja a sua carne sofrendo nessa terra, talvez olhe para o seu redor e veja também sofrimento e tristeza.
A Bíblia diz, contudo, o nosso homem interior, que é o que importa. O nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não, presta atenção, meu irmão. Olha o que Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas dessa terra, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você está aqui não para andar procurando atrás de coisas que se veem. O foco a gente tem, quer dizer, mano, que eu não tenho que trabalhar? Não, mas a essência, o foco mais importante são as coisas que se não veem. É a sua fé, o seu relacionamento com Deus, é a sua eternidade. É isso o mais importante. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Hebreus 10, versículo 32 diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, de salvos, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Nós, depois de iluminados, nós estamos provando. Somos expostos no espetáculo de dor, de sofrimento, de tribulação e de vergonha. Ou somos coparticipantes daqueles que estão sofrendo a sua dor e a sua vergonha. E o escritor diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, coisas que se veem. Isso não afetou a alegria de vocês. Vocês aceitaram com alegria. Tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha, por que você aceita os seus bens serem levados embora com alegria? Porque vocês têm consciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Você tem um patrimônio superior e durável, ou tudo que você tem está aqui. São os seus diplomas, as suas joias, as suas casas, os seus carros, bens. Você tem um patrimônio superior e durável porque eu tenho. E se esse patrimônio aqui acabar, tudo que eu tenho aqui, seja de material, seja de vidas, de pessoa, minha família, eu tenho um patrimônio superior e durável. Você tem? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Aguenta firme. Aguenta firme. Se você está ouvindo aí o culto com alguém, vire para a pessoa que está ao seu lado e diz, aguenta firme, aguenta firme. Você tem necessidade só de perseverar. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, diz a Bíblia. Tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, não a sua vontade, para que havendo feito a vontade de Deus nessa terra, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, para a vergonha, para o inferno. Somos, entretanto, da fé, da perseverança, da confiança, da herança eterna. Somos da fé para a conservação da alma. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos cantar juntos essa música e eu volto para orar com você. Pegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou,
do céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Meu querido Rochester, Nogueira, Nádia, todos aqueles que têm chorado o luto, um dia estaremos cantando todos juntos. Logo, logo eu estarei com eles, nós todos. Débora, meu pai, junto com Billy Graham, Paulo, João, com o meu Jesus glorioso. O melhor que você pode fazer, você que não quer perder ninguém,
Faça de tudo para que eles estejam lá um dia, porque aqui, essa terra é lugar de perdas. Mais cedo ou mais tarde, nós perderemos. Mais cedo ou mais tarde, perderemos. Mas se você não quer perder de fato, gaste seu tempo não com as preocupações dessa vida. Gaste seu tempo orando, intercedendo, clamando por aqueles que você quer ver lá. Gasta seu tempo pregando o evangelho, porque Ele vem. Ele não tardará, Maranata. Meu Deus, eu quero abençoar cada irmão meu. Aquele Jesus que hoje está ouvindo falar do evangelho, das boas novas, da salvação, da eternidade, e que está abrindo seu coração, está te chamando para vir morar como Senhor e Salvador. Entra nessa vida, entra nessa vida, salva o seu espírito, escreve o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Quanto a nós que te servimos, meu Deus, fortalece as nossas mãos na batalha, fortalece os nossos joelhos, para não vacilar e para continuarmos fiéis, firmes, santos, combatendo o bom combate, dando testemunho da fé, no dia bom e no dia mau, apontando para o Senhor. Renova a esperança, Senhor, no coração do teu povo, da tua igreja, que clama Maranata. Faz-os cada dia mais apaixonados pela tua vinda, amantes da tua vinda. Que a nossa vida aqui, Deus, possa apontar para a nossa eternidade aí. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou, o acesso ao Pai, à eternidade. Não foi em vão. Jesus, não por mim, não foi em vão, não pelos meus irmãos, valeu a pena. Hoje, Senhor, renova-nos a esperança e a alegria, porque estamos te aguardando. Dizemos juntos, Maranata! Dizemos juntos, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Deus te abençoe, fique firme, porque nós não seremos pegos de surpresa, em nome de Jesus.